Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa saudação nós fazemos sempre porque no seu horário que vocês vão assistir, então está contemplado o horário que importa, certo? No início dos anos 80, nos Estados Unidos, começa a ter também uma preocupação, principalmente pela contaminação de água, porque nos Estados Unidos a água é o subsolo e as punições são muito fortes para quem contamina essa água, porque é uma água que é distribuída para a população e tem que ser mantida em boas condições. Então veio também a criação da auditoria ambiental. A auditoria ambiental nasceu de quê? Da preocupação de você verificar as condições daquela região. É como se fosse um retrato, uma foto, uma selfie daquele momento, dizendo a situação daquela região. Com o tempo, a auditoria evoluiu para a auditoria ambiental nas empresas, como sendo uma forma de verificar se aquela empresa estava cumprindo as regras. Isso começou também com uma instituição financeira nos Estados Unidos, que financiou, deu um empréstimo para uma empresa, a empresa não pagou, judicialmente esse banco pegou a empresa para ele, quando começou a manipular e verificar ou tentar vender, verificou que ela tinha um passivo mais caro, um preço maior para consertar aquele passivo do que o ativo da empresa. Então eles ficaram com aquilo sem saber o que fazer, daí que nasceu a auditoria, que é a auditoria de identificação de passivo. E com o tempo nós aqui tornamos a auditoria no estado do Rio de Janeiro obrigatória. Olha que bacana isso, né? Foi criada a lei, acho que a lei 1898-91, no sentido de que é obrigar as empresas a apresentarem uma auditoria ambiental uma vez por ano. E isso foi dar origem depois a uma diretriz do INEA, a diretriz 056, né, que se transformou depois na resolução CONEMA, determinando o quê? Que essas empresas têm que entregar uma auditoria ambiental uma vez por ano. Então, essa resolução define quais são as tipologias, quais são as atividades e como que deve ser feita essa auditoria. Então, a componente ambiental, ela evoluiu muito dos anos 80 para cá. E nos anos 80, quando a gente estava falando da nossa política nacional do meio ambiente, foi super importante na época a criação do CONAMA. Quer dizer, era uma situação nova, desconhecida para nós. A competência de legislar de um órgão dentro do poder executivo, que foi a criação do Conselho Nacional do Meio Ambiente. E o Conselho Nacional do Meio Ambiente, criado em 1981, dentro da Política Nacional do Meio Ambiente, começou a editar as suas resoluções a partir de 1984. E hoje nós temos as resoluções CONAMA permanentemente, as resoluções de cada ano, que passava era 01 de 85, 01 de 86, elas não eram sequenciais, né? Todo ano voltava para o 01. Quando chegou em 1997, elas passaram a ser sequenciais. CONAMA, um órgão que legisla dentro do Poder Executivo, e que tem uma composição paritária, tem o poder de legislar, mas não de legislar naquilo que é fundamental, como, por exemplo, a lei dos crimes ambientais. Isso não pode sair por uma resolução, isso tem que sair por lei, né? O Sistema Nacional de Unidades de Conservação, essas legislações que têm um aspecto mais geral. O CONAMA, ele tem uma função específica de legislar em cima do detalhe, a legislação técnica. Por isso que a sua composição não é feita por políticos, é feita por representantes técnicos daquelas organizações que compõem o plenário do CONAMA. Além do CONAMA, a Política Nacional do Meio Ambiente trouxe também o SISNAMA, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente, que engloba aquelas atividades e organizações que têm ligação com o meio ambiente, como os órgãos ambientais, o IBAMA, os órgãos ambientais estaduais, os órgãos ambientais municipais, a própria Marinha, quando tem a competência de punir derrames de óleo no mar provenientes de navios, embarcações, plataformas, eles compõem o SISNAMA. E o SISNAMA é sempre alterado quando há alguma mudança ou alguma alteração, né, na responsabilidade dos órgãos e nas competências. Com isso, então, em 81, nós passamos a ter uma política nacional do meio ambiente que tinha CONAMA, SISNAMA,
os instrumentos de controle ambiental, os objetivos, as responsabilidades ambientais e os princípios ambientais. Então a gente, porque tinha escutado no Estocolmo, a gente começou a ter os nossos princípios ambientais, como nós já falamos no episódio passado. E aí que a gente começou a escutar alguns princípios ambientais que nós desconhecíamos, como prevenção, precaução, recuperação, restauração, preservação, conservação. A gente começa a escutar princípios como desenvolvimento sustentável. Recursos naturais daqui, eles podiam se esgotar com aquela crescente demanda por água, por energia, por recursos naturais. Estocolmo foi em 1972. E nessa evolução, então, veio o licenciamento ambiental. Então, ele veio justamente ainda nos anos 80, em 81, com a sua primeira regulamentação. E a legislação determinou o que? A própria 6938, que a competência do licenciamento seria da União e dos Estados, porque tinham sido criados no final dos anos 70, na segunda metade dos anos 70, os órgãos estaduais de meio ambiente. Então, o que nós tivemos? Uma repartição de competências na esfera executiva. Então, assim ficou nessa situação até que veio a Constituição. E a Constituição, em 1988, se preocupou muito com o meio ambiente. A nossa Constituição, em comparação com a Constituição de outros países, ela é recente. Então, ela, quando foi criada, ela já tinha a Política Nacional do Meio Ambiente, que era de 81, e já tinha o licenciamento implantado. As pessoas acreditam ou falam que meio ambiente na Constituição está previsto no artigo 225, que é no capítulo 6. De fato, ele trata do meio ambiente, esse capítulo 6. Só que meio ambiente é mencionado na Constituição de 88, ele é mencionado 73 vezes. É um engano afirmar que é só o artigo 225 que trata de meio ambiente. E entre 73 menções a meio ambiente, um artigo importante é o artigo 23 da Constituição. E na sua versão original de 1938, estabeleceu que a competência para o licenciamento ambiental é uma competência comum, que é a competência para a emissão de atos administrativos. E essa competência comum, prevista no artigo 23, incluía estados, a União e os municípios. Só que a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente de 1981 limitava o licenciamento à competência da União e dos estados, não estendia aos municípios. Então nós tivemos um conflito que foi gerado, que foi causado pela redação do artigo 23, que incluiu o município e não havia uma lei que dá essa competência ao município. Então ficou uma situação confusa, porque a Constituição incluiu os municípios, mas não tinha uma lei que desse essa competência dizendo como é que os municípios iam fazer e como seriam feitas essas repartições. E esse conflito permaneceu no Brasil. Permaneceu durante algum tempo, e a primeira tentativa de resolver esse conflito causado em 1988 foi em 1997, com a edição da Resolução número 237 de 97. E essa resolução incluiu o município como órgão licenciador. Essa inclusão foi feita através de uma resolução, e uma resolução não pode contrariar uma lei, e a lei de 1981 não contemplava o município. Então, apesar da tentativa de se consertar isso na Resolução 237, só criou mais conflito. Só que era um conflito ainda extremamente polêmico, porque os municípios ainda não tinham suas estruturas para licenciar, mas começaram a ter logo em seguida, a partir de 2000. E aí passou a ter conflito. A solução adotada na ocasião foi a celebração de convênios entre Estado e municípios que queriam licenciar, porque eles queriam arrecadar. Só que convênios é a vontade de duas partes. E municípios estão que investiram nessas estruturas com uma tremenda insegurança jurídica. Essa solução só veio com uma alteração, uma emenda constitucional, que também lançou o artigo 23, que foi a emenda constitucional número 53, que foi feita em 2006,
que estabeleceu o seguinte: olha, agora a redação do artigo 23 vai ser o seguinte: será criada uma lei complementar que dará competência ao município para licenciamento ambiental, que é um ato administrativo presente dentro da competência comum do artigo 23. E essa legislação foi criada em 2011. Repare, emenda constitucional é de 2006. E a lei complementar foi editada em 2011, que foi a lei complementar 140 de 2011. E essa lei complementar, o que ela determinou? Determinou as competências dos municípios, dos estados e da União no licenciamento ambiental, isto é, as tipologias e atividades que seriam licenciadas por cada uma dessas esferas. E também trouxe no seu artigo 17 a solução da competência da emissão dos autos de infração, que era outro conflito, e determinou que quem tem a competência para emitir autos de infração é aquele órgão que fez o licenciamento daquela atividade. No artigo 23 da Constituição, a competência é dos três, Estado, município e União, todos juntos na fiscalização, mas só quem deu licença emite o auto de infração. Todos juntos na fiscalização, mas só quem deu licença emite o auto de infração. Então, nós agora estamos evoluindo já para o final dos anos 80, entrando no início dos anos 90, já com a 6938, início das auditorias ambientais, e um outro instrumento que nós vamos iniciar no próximo episódio, que são os estudos de impacto ambiental, que é o relatório IARIMA, e as audiências públicas. O estudo de impacto ambiental foi regulamentado por uma resolução CONAMA 01 de 1986, as audiências públicas através da resolução 09 de 87 do CONAMA. Reparem, instrumentos e ferramentas que foram desenvolvidas a partir de 1985. A audiência pública é o princípio da participação. E o estudo de impacto ambiental é o princípio da anterioridade, porque ele é apresentado ao órgão ambiental durante o licenciamento, antes da análise da avaliação da LP. Quer dizer, no pedido da LP, o empreendedor tem a ciência e o conhecimento que vai ter que apresentar esse estudo. E vamos também complementar falando sobre medidas compensatórias. Então, para organizar já o próximo episódio, vamos ter EIA-RIMA, audiências públicas e medidas compensatórias. EIA-RIMA e medidas compensatórias previstas na Política Nacional do Meio Ambiente como os instrumentos, como um dos 13 instrumentos. Né? São 13 instrumentos. EIA-RIMA é um instrumento, medida compensatória é outro instrumento. EIA-RIMA prevista em 81, mas materializada em 86, e medida compensatória prevista em 81, materializada através de uma resolução CONAMA de 2006. Então, aquele abraço, muito obrigado, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para os colegas.